Eu sou o Nilson Queiroz, da cidade americana, São Paulo, uma cidade próxima de Campinas, 240 mil habitantes. Eu quero contar também o meu testemunho. Eu iniciei nesse mundo evangélico no ano de 77. Tinha você, Geraldo, 12 anos de idade. Há 43 anos eu comecei, porque eles me disseram que eu ia alcançar grandes coisas, bênçãos. E eu, quando iniciei, eu comecei a ver aqueles ministros que se dizia ser homens de Deus, que eles oravam, buscavam poder e tinha poder para levantar paralítico, ressuscitar até mortos. Eu jejuo, eu consagro a minha vida no monte, eu faço muito sacrifício para adquirir esses dons. Eu tenho expulsado numa só noite 150 demônios. Outro dizia, eu tenho 7 dons, falta somente 2 para mim chegar a igualar com o apóstolo São Paulo. E eu comecei a ver esses ministros e eles diziam assim, se vocês quiserem poder, vem comigo, acompanha nós. E eu comecei a acompanhar esses homens. Eu comecei a consagrar, jejuava, ficava muitas vezes até 50 horas sem pôr nada na minha boca. A boca amargava e eu dizia, você não pode tomar água, você não pode nem sequer molhar sua boca, porque quanto mais sacrifício, mais poder. E eu cheguei a orar 100 horas, 10 horas por dia. Entrava na igreja, fechava a porta pelas 7 horas até as 5 horas da tarde, orando de joelho, porque eles diziam, tem que orar de joelho, porque quanto mais sacrifício, mais poder você vai adquirir. Mas eu olhava para mim e não sentia o que eu gostaria de sentir. Algo faltava dentro de mim. E eles diziam, você agora tem que se aprofundar no conhecimento. Em 82, eu me tornei evangelista. No início dos anos 90, eu fui consagrado a pastor e eu fui me aprofundando no conhecimento. Era uma igreja pentecostal e eu fui me aprofundando cada vez mais. Eu cheguei a ter aproximadamente 400 versículos na minha mente, de 100 a 120, entre testemunho e ilustrações. Eu fui sobretendente da escola dominical. Eu que montava aqueles estudos, na época não tinha essa revista, e eu fui cada vez mais me aprofundando. Eles diziam, você agora tem que fazer teologia. Eu fiz 3 tipos de teologia, fiz vários mestrados, e fui me aprofundando, li muitos livros, livros de pastores americanos, pastores do Rio, daí de São Paulo, de Belo Horizonte, e fui cada vez mais, centenas de livros eu lia para poder buscar conhecimento. E eu gostava muitas vezes de usar muitas ilustrações e testemunhos nas igrejas, nos púlpitos onde eu pregava. Eu percebia que os irmãos gostavam de me ouvir, e assim eu fui indo. E eu comecei a dar aula para aquelas pessoas que queriam ser obreiro, queria ser professor da escola dominical. Eu fui me aprofundando. Hoje, muitos desses alunos hoje são pastores, mas eu não sentia aquela paz, aquela alegria na minha alma. E eu, quando foi um certo dia, agora no ano de 2019, minha esposa procurando aqui na internet, ela encontrou com o irmão Geraldo. E ela diz, Nilson, vem ver. E eu olhei e ele estava pregando sobre dízimo. Eu concordei, achei de acordo, porque eu dizia, né, nós não pode pagar para adquirir bênçãos de Deus. Eu concordei. Mas logo em seguida ele falou também sobre ceia. Eu concordei, porque um pedaço de pão com um pouco de suco não vai unir essa comunhão que exigia que nós temos que ter comunhão. Então isso tinha que ser feito todos os dias. E ele falou também sobre Pentecoste, unção com óleo, apresentação de criança. Eu fui concordando, mas quando ele falou sobre o batismo, eu não aceitei, porque eu era especialista nessa área. E eu fazia curso, todas as pessoas que batizavam na igreja passavam por mim. E eu não concordei. Eu li uma vez, 2, 3,
mas na quarta vez eu concordei, porque eu conhecia a Bíblia e eu comecei a acompanhar e vi que o batismo não é necessário, porque nós fomos batizados na cruz de Cristo. E ele continuou, e eu continuei acompanhando o nosso irmão Geraldo. Quando ele falou sobre a volta de Cristo, que Cristo já tinha voltado, eu disse, não, aí você foi longe demais. Eu não aceitei, porque nós estávamos esperando a volta de Cristo. Mas ele começou a mostrar nas Escrituras, eu comecei a acompanhar. E eu vi que era verdade, porque quem não concordar só se for cego. Porque está bem claro dentro da Bíblia, principalmente, né, quando fala, né, quando Jesus ali está falando, muito de vós vão ver quando aqui eu voltar. Então, não tenho que duvidar. E assim eu peguei todos os meus livros de teologia, livro de estudo, tudo que eu tinha, enchi aqui algumas caixas e pensei, o que vou fazer com isso? Vou colocar na rua? Vai se escandalizar. Mas vindo alguns irmãos aqui levaram e acabou sobrando uma caixa. E eu peguei essa caixa, levei na porta de uma certa igreja e deixei lá. E eu, daquele dia em diante, eu comecei agora a falar somente deste maravilhoso evangelho da graça por intermédio do Geraldo. Geraldo, né, que Deus continua derramando esta graça maravilhosa sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos. E eu vejo em você muita coragem, muita sabedoria e discernimento. Que Deus continue te enchendo dessa graça. O Brasil precisa de homem como você, homem de coragem. Se tivesse, não precisava muito, 10 homens como você, seria o suficiente para incendiar esse Brasil com o Evangelho da Graça. E eu, em breve, se Deus quiser, eu estarei também, né, fazendo um vídeo e estarei divulgando o Evangelho da Graça. Eu tenho falado para muita gente e muitos têm aceitado, outros estão em dúvida se aceita ou não aceita. Eu quero terminar, Geraldo, dizendo que muitos têm te perseguido, dizendo que você não tem hermenêutica, não tem teologia. Eu digo, eu tenho. Aqui, ó, aqui está o meu canudo. Manda eles virem comigo. Eu estou aqui. E eu quero agradecer, que Deus continue te abençoando. Graça e paz a você, irmão Geraldo, e todos aqueles nossos irmãos em Cristo.